Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do técnico Wagner Mancini, começando pelo pronunciamento do nosso diretor esportivo, Diego Serri. Boa tarde, Diego. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos apresentando hoje o Mancini, já conhecido de todo mundo, não só pelos trabalhos que desenvolve há bastante tempo dentro do futebol, mas também porque é um ex-jogador da casa também, do Bragantino, que já passou alguns anos por aqui, conhece bem o ambiente. E, bom, eu vou primeiramente apresentar o Mancini, dar as boas-vindas oficialmente agora aqui em frente à frente aqui da imprensa e para o nosso torcedor, para o nosso público, desejar todo sucesso, né, nesse retorno aqui ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino. E, enfim, depois que acabar a coletiva, eu vou deixar vocês à vontade para conversar com ele. Depois que acabar a coletiva de apresentação dele, aí eu vou pegar um tempo também para a gente conversar um pouco a questão mais do clube mesmo, junto comigo, a gente faz depois. Tá bom? Bem-vindo, Mancini. Sucesso. Vou deixar com você aqui para... Obrigado. Bom dia a todos, né? Boa tarde já a todos. É uma satisfação enorme estar aqui, não só no clube, na empresa, mas, acima de tudo, estar voltando a Bragança Paulista, um lugar onde eu tive a oportunidade de ter uma passagem muito boa, na época como atleta ainda. Então, é com muita satisfação que eu retorno e atendo a todos vocês agora. Boa tarde. Já te conheço, hein? Já tive a satisfação de desejar sucesso, né, nessa trajetória. E me permita só um parênteses antes, porque desde o anúncio da sua chegada, no geral, né, torcedor e tal, o Bragantino está de sacanagem trazer um técnico para rebaixamento. Esse cara só é rebaixado, é isso e aquilo. Então eu queria só, né, no seu trabalho com o SEG, no Grêmio, por exemplo, em 14 jogos você ganhou 6, empatou 2 e perdeu 6. Você seria 11º colocado, você não seria rebaixado no período que você lá estava. Então, não é verdadeiro quando se joga muitos rebaixamentos ao Mancini, quando o período que você olha de trabalho, né? E daí alguns esquecem que você salvou o Corinthians, que você levou o Atlético Paranaense para a Libertadores, quem mais? Vitória, né? Cruzeiro. Às vezes fica muito fácil só olhar o negativo, né? Não presta. Então, eu acho que você presta sim. Agora, o que me causa estranheza, e é essa a pergunta, o que faz um treinador aceitar um trabalho faltando 8 jogos? E o que você vai precisar fazer para convencer o Klopp que você pode ser um treinador mais longínquo nesse Red Bull Bragantino? Vamos lá. Em primeiro lugar, é uma satisfação revê-lo, né, Lore, depois de tantos anos aí. Essas perguntas sobre rebaixamentos, elas são constantes, até porque no futebol ou a gente ganha, ou a gente perde, ou a gente empata, né? E como treinador, você ou ganha ou perde, essa é a verdade, você nunca empata. E a verdade é que eu já tive bons trabalhos e sucesso com equipes que eu tirei do rebaixamento. Você citou o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Vitória. E em algumas ocasiões a gente não conseguiu, até porque não depende única e exclusivamente da gente. Como eu também tenho sucessos na carreira, e esse sucesso, eles nunca são lembrados, essa é a verdade. Mas, enfim, isso faz parte de todo o pacote e a gente tem que saber assimilar de uma forma inteligente, até para você não se sentir, quando ganha, o maioral e muito menos quando você não atinge os objetivos, que você não serve ou que é um fracasso. Eu acho que isso está muito ligado, essa intolerância que a gente vive hoje no planeta, relacionado muito à rede social, que nós sabemos o impacto que isso causa, e é sempre muito mais propagado quando é para o negativo do que para o positivo. Então, eu assimilo isso muito bem, entendo, sei do meu potencial, sei daquilo que eu sou capaz de fazer, e eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que saber os passos que dá na vida. E eu chego para uma situação de 8 jogos, a conversa inicial, ela
ela foi muito clara, e isso é muito importante quando você aceita um trabalho. Eu sei muito bem aquilo que eu encontrei aqui, eu já sabia o que eu ia encontrar, e por isso a decisão em aceitar, até porque eu saí do Goiás recentemente numa situação assim, e aí de repente a vida me dá a abertura de um novo ciclo, que pode ser de 8 jogos ou de muito mais. E quando você se refere ao fato de eu ter que mostrar para a diretoria, para o Klopp e tudo mais, é trabalho, é aquilo que eu sei fazer na vida. Eu não estou há 43 anos no futebol à toa, eu sei muito bem daquilo que eu sou capaz de realizar, e por isso eu aceitei o desafio. Eu acho que é um desafio bacana, legal, diferente. Eu já vivi momentos e já tive desafios assim, de diferentes maneiras ao longo da minha carreira, e este é mais um, onde eu acredito em mim, acredito na minha equipe de trabalho. O Hever, o meu auxiliar, até pouco tempo estava dentro de campo jogando. O Lucas Itaberaba é um cara extremamente preparado para executar a função. O Cláudio Andrade também, que é nosso analista, chega exatamente dentro dessas condições também. Então, quando você tem uma boa equipe de trabalho, você confia naquilo que está sendo realizado, você acredita que vai ter sucesso. E eu tenho certeza que o Klopp, assim como todos aqueles que dirigem o Red Bull Bragantino, sabem que o que precisa é de trabalho. A gente, ao longo da vida, tem diferentes caminhos a serem seguidos, mas o da vitória é o que sempre todo mundo segue. E é esse que eu estou pensando em realizar no Bragantino, voltando a uma equipe onde eu tive a felicidade de atuar. Então, essa ligação também fez com que eu aceitasse. Klopp, boa tarde, seja muito... Uma honra ser chamado de Klopp. Mancini, boa tarde, seja muito bem-vindo, né, a Bragança Paulista Boa de novo. tarde. Você falou aí da importância do trabalho, por isso que eu falei do Klopp, né, ele que vai estar analisando o seu trabalho. Primeiro é se você, diante de tudo isso, se sente um técnico tampão ou não, e já que você falou do trabalho, qual é a meta do Bragantino? Porque até o momento a gente fala muito de medo de rebaixamento, mas a gente não está no G4, né? Então, são 8 jogos daqui para frente. Qual é a meta de pontos que você tem? Olha, eu aceitei o desafio em primeiro lugar porque eu vi possibilidades de uma melhora na classificação, de chegar a uma Sul-Americana ou até de pré-Libertadores. Então, o meu objetivo é esse. Eu estou olhando lá para frente. Eu estou acreditando realmente que dá para fazer algo que esse time já fez no primeiro turno, e que, se houve uma queda na segunda parte do campeonato, que é visível, óbvio, a gente tem que tentar corrigir. E eu acho que tudo na vida são ciclos, né? E eu estou abrindo um ciclo agora, e com certeza eu espero que esse ciclo seja bem longo, porque isso vai mostrar não só a capacidade de poder fazer essa equipe voltar a vencer jogos seguidos, como também de certa forma, mostrar que a minha decisão foi uma decisão correta, de aceitar neste momento o desafio. Não tem muito o que falar quando você vê que uma equipe vinha muito bem no primeiro turno e teve uma queda de rendimento. E eu já assisti, até porque eu estou fazendo uma imersão, eu e toda a minha equipe, muito grande, por nós estarmos aqui o dia todo no clube, exatamente tentando buscar os porquês. E a gente vê uma equipe que pressionava muito alto na mão do Seabra, que é extremamente rápido, com muito deslocamento para frente, e de repente isso se perdeu um pouquinho nessas últimas partidas. A gente sabe que os atletas sabem fazer isso. O poder de convencimento, ele chega agora comigo, com o Hever, com o Lucas, exatamente para isso, para que os atletas entendam o que eles já fizeram. E quando você, no futebol, entra numa fase dessa que o clube está hoje, você não consegue entregar para todo mundo 100% dentro de campo. Você começa a limitar o seu erro, ou a capacidade de acerto ela é diminuída, porque você
perde a confiança naquilo que está fazendo. E ao invés de entregar 100%, você começa a entregar 80%, 85%, 70%, 75%. E um clube de futebol, ele precisa estar no seu limite para vencer partidas, porque hoje a competitividade é muito grande dentro dos jogos, seja na Série A, na Série B, na Série C. Então, nós temos que entender, e isso eu tenho passado para os atletas, que o poder mental, o lado emocional, ele joga junto quando você entrega o 100%. Se eu limitar o meu jogo e parar de arriscar, eu vou estar deixando o jogo confortável para o meu adversário. Então, tudo isso daí faz parte de um pacote que a gente já começou a entregar para os atletas para que eles possam reagir o mais rápido possível e a gente voltar a vencer. Desculpa, não entendi. A meta de pontos, eu vou te falar uma coisa, são 24 pontos em disputa, eu quero ganhar os 24, eu sei que é difícil, mas eu acredito aí que a gente, somando de 15 a 16 pontos, que não é fácil te afirmar isso, mas eu ficaria satisfeito. Mancini, Diego Pérez, Rádio 102 FM de Bragança. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Diego Serri. Vocês trabalharam juntos, né, no Grêmio, lá em 2021. O Grêmio também foi rebaixado naquela oportunidade. Como que é a sua relação com o Diego Serri? Você esperava, depois desse último trabalho no Goiás, receber um convite como esse, nesse atual momento da sua carreira? É claro que é um novo ciclo, mas se puder lembrar um pouco aquele ciclo e o quanto ele foi também para a sua carreira determinante. Quando eu cheguei no Grêmio, o Grêmio já estava rebaixado, essa é a verdade. Eu melhorei a pontuação do Grêmio, assim como o Loredo lembrou bem, né? Porque senão dá a impressão que quem empurrou o time lá para baixo fui eu, e essa não é a verdade. A minha relação com o Diego, ela é muito mais longa do que essa do Grêmio. Quando eu fui para o Al Nassr em 2007, o Diego estava dentro da minha equipe de trabalho. Nós éramos em 14 profissionais brasileiros no Al Nassr de Dubai, e ele era um desses que fazia parte. Mas, enfim, a nossa relação ela foi, ao longo do tempo, só se fortalecendo, e eu acho que a opção do Diego, eu entendo a opção do Diego, né? Porque desde que o Bragantino ele veio para o lado do Red Bull, né? Desde que se formou essa parceria, essa compra do Red Bull, técnicos passaram por aqui de diferentes maneiras e técnicos diferentes, né? Eu talvez seja o mais experiente de todos eles desse início até agora. Acho que isso tem alguma coisa a ver, óbvio, e essa é uma pergunta ou uma resposta que ele deveria dar, mas essa parceria nossa, essa amizade nossa, ela é iniciada e até agora mantida dentro do futebol. A gente fala sobre futebol o tempo inteiro. Lógico que a gente tem amizade fora, mas o futebol está inserido diretamente nessa amizade. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque quando você, de repente, vê que nós estivemos juntos já em 2 outras equipes e estamos repetindo isso, é porque, além da gente se dar bem, a gente compactua com as mesmas ideias. Embora, às vezes, a gente não conseguisse estar junto em outras equipes, a gente está repetindo. E quando você repete alguma coisa, é porque deu certo lá atrás. Mesmo a do Grêmio deu certo para nós, porque nós tivemos uma pontuação que nos daria o 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso daí está inserido dentro desse pacote. E a tua segunda pergunta, que eu não me lembro... Não, foi mais nesse sentido de que maneira você recebeu essa proposta no momento que você estava na Série B, no Goiás, e foi demitido depois. Mas eu acho que estar na Série B não quer dizer muito em relação a isso, porque eu tenho 21 anos de carreira, eu tenho 18 de Série A. Então, eu acho que o fato de você estar na Série B hoje é muito mais levado ao fato de que nós tivemos a entrada dos estrangeiros no nosso mercado ou em relação a demérito a alguém por estar na Série B.
Porque na Série B nós temos grandes times, nós temos grandes estruturas e a gente não pode olhar para a Série A, B ou C de uma forma diferente nesse sentido que você falou. Acho que aí a gente estaria entrando em outro campo de discussão. Eu acho que o mais importante é você saber muito bem daquilo que você é capaz e, dentro disso, você tentar realizar o melhor que você pode. Eu não consigo entender como demérito estar na Série B. Ainda mais... É mais se você esperava nesse momento. Claro que eu esperava. Se eu tenho 21 anos de carreira, 17, 18 de Série A, isso me credencia a esperar times de Série A. E eu tive propostas de Série A enquanto estava no Goiás e foi noticiado e eu não quis ir. Eu acho que hoje eu cheguei numa situação da minha vida onde eu posso escolher a equipe que eu quero ir. Independente do que o mercado pensa, porque o que o mercado pensa sobre o Wagner Mancini, para mim, não tem tanta importância. Eu não posso ser balizado por aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, e nem ao meu trabalho. Eu sou extremamente seguro para vir aqui, sentar, assumir um time em 8 partidos e confiar no meu trabalho. Então, isso eu estendo para toda a minha vida, independente do que você ou qualquer outra pessoa pense a respeito. Mancini, boa tarde, Danilo do GE. Falaram do Klopp aqui. Eu queria saber se você chegou a ter algum contato com ele, conversa nesse começo aqui de trabalho no clube, se teve, como é que foi essa conversa, e se não teve, você pretende ter esse papo? Olha, ainda não tive essa oportunidade, estou ansioso para isso, tenho certeza que essa vai ser uma relação de muito proveito, porque é um cara fora da curva, que com certeza tem muita coisa interessante para passar, até mesmo dentro dessa função, e isso com certeza vai acontecer. E volto a dizer, eu estou ansioso por isso, mas ao mesmo tempo eu sei que existem algumas demandas, não só da minha chegada no clube, como a gente está tentando viver o clube 24 horas por dia para poder se aproximar o mais rapidamente de tudo aquilo que está acontecendo, como ele também tem as coisas dele, né? Ele está à frente de muitas equipes e a gente entende que o tempo também é um pouco escasso, mas com certeza isso vai acontecer no momento certo. Prazer, bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, prazer. Primeiramente, parabéns por aceitar o desafio. Mentes grandes enxergam oportunidade a todo tempo. Então, não foi por acaso que você recebeu esse convite e aceitou. Mas a pergunta tem um pouco a ver com o vestiário do Bragantino. O vestiário do Bragantino tem mostrado uma realidade que não se comprova dentro de uma expectativa muito maior que não se realiza. Como lidar com esse elenco que há anos pode oferecer muito mais e não consegue, e conquistar essa autoridade para que isso saia do vestiário, entre no campo e se transforme em resultado? Vamos lá. A questão anímica, emocional de um atleta, ela muitas vezes ela sofre alguns tipos de interferência, né? Hoje a gente tem uma vida muito, muito facilitada pelas redes sociais. Então, o atleta também ele tem as informações muito rápidas e, consequentemente, nós estamos falando de garotos, porque a metodologia, o lema do clube é exatamente a formação com equipes normalmente bem jovens e isso sempre tem um preço a pagar. Você ganha de um lado e perde do outro, como qualquer coisa na vida da gente. Tudo que a gente for fazer, sempre nós vamos encontrar os dois lados. Então é importante que a gente saiba também qual comportamento adotar em cada situação. Esse time rendeu muito no primeiro turno, chegou próximo ali de ser líder do campeonato, figurou no G4 por muitas rodadas e, de repente, houve uma queda. E quando há uma queda, por ser uma equipe jovem, você vai ter um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional precisa ser corrigido ao longo dessa disputa,
com algumas cabeças que estão ao lado, que é o que a gente tenta fazer, seja o treinador, seja o diretor, sejam as pessoas que estão por perto, algumas que são ex-atletas, outras que têm a capacidade profissional, que estudaram para isso. Então, um monte de coisas que você precisa atacar e, ao mesmo tempo, nós estamos falando de jovens que talvez não tenham passado ainda por oportunidades na carreira daquilo que eles estão vivendo hoje numa Série A de Brasileiro. Alguns são de outros países, então chega e tem uma adaptação um pouco mais demorada do que outras, mas, na verdade, ninguém quer saber disso. Todos querem saber de resultados e a gente tem que dar resultado. Eu gosto desse tipo de desafio, por isso aceitei. Eu confio naquilo que eu faço e eu estou muito feliz por aquilo que eu encontrei no clube. Essas cabeças que eu acabei de falar, elas estão firmes ainda e eu tenho certeza que o Red Bull vai melhorar no campeonato, ele vai voltar a vencer, ele vai ter atuações convincentes, porque é só você mostrar para o atleta que ele é capaz, porque ele já fez isso dentro de campo. Então, dentro desse universo todo, é passar confiança, é mostrar o caminho, porque eles são jovens e quando você está num grupo de pessoas e alguém tem sempre que liderar, e esse alguém que chegou agora sou eu, e eu vou ter que liderar essa equipe, e eu vou ter que ser o cara que comanda com pulso firme, mostrando o caminho para eles, mas fazendo com que eles acreditem que eles podem fazer, porque eles já fizeram neste mesmo campeonato. Então, essa oscilação, ela acontece para todas as equipes. Se a gente for tirar como exceção aí Flamengo e Palmeiras, que oscilaram um pouco, Mirassol, que oscilou pouco, o Cruzeiro também, mas todas as outras equipes tiveram oscilações. E quando a gente olha para a nossa, que é o mais importante para esse momento, a gente começa a entender os porquês e a gente quer fazer as correções o mais rápido possível. Boa tarde, Mancini. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Quando você falou sobre experiência de 21 temporadas já como técnico, eu consigo pensar que teve muito técnico que começou com você e não durou muito tempo. Até porque o futebol brasileiro, muitos treinadores acabam ficando pouco tempo em cada trabalho. Só que eu acho que você, dos treinadores, vamos dizer assim, sobreviventes daquele período até hoje, você tem um estilo de jogo um pouco diferente da maioria. A maioria desses treinadores que sobreviveu é um pouco mais de defesa baixa, contra-ataque. Você já costuma ser um pouco mais ofensivo, marcação mais alta. Você acha que quando o Red Bull vai procurar, ele olha a experiência e o estilo de jogo, e daí acaba combinando muito mais com você? Você acredita que isso te credenciou para chegar aqui no Bragantino? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que tomaram essa decisão, elas também olharam por isso, porque se você for olhar, encaixa a maneira como joga o Red Bull Bragantino e a maneira como pensa o Mancini sobre futebol. É óbvio que eu também acho, e eu já fiz outros trabalhos onde eu tive que jogar com linha baixa e tal, mas nos últimos anos, e eu tenho 21 anos de carreira já como treinador, e a cada 7 anos eu tive uma mudança de comportamento, sem saber. Depois eu analisando, porque eu sempre faço isso, nas reflexões que eu faço, os primeiros 7 anos eu jogava com uma linha com uma equipe que passava a linha da bola. Os outros 7 anos eu oscilei entre marcar baixo e de vez em quando marcar alto. E nessa última parte eu tenho marcado alto a maior parte do tempo, até porque o futebol moderno exige isso. Então eu acho que pelo fato de eu não ter me acomodado ao longo desses 21 anos, eu ainda estou vivo no mercado, porque tem muita gente boa que perdeu espaço. E isso também, de certa forma, me deixa convicto daquilo que eu penso sobre futebol, porque é importante você olhar para trás e saber que você está andando no caminho certo. Muitas vezes o mercado não te reconhece assim, você para de ter resultados, mas isso, felizmente, comigo não aconteceu. Eu tive os meus tropeços, as minhas derrotas, como qualquer um tem, mas eu também, ao longo desses anos, eu ganhei títulos e isso, de certa forma, acaba
norteando um pouco, né? Eu penso que neste momento do Bragantino aqui dá para a gente terminar o ano bem, exatamente por essas questões, porque eu tenho pouco tempo de trabalho, eu tenho pouco tempo para conhecer o grupo, mas eu tenho a maneira de jogar que este grupo jogou da melhor forma possível no campeonato. Então, eu acho que essa junção pode fazer com que a gente tenha sucesso. São jogos extremamente difíceis, a gente conhece todos os times que nós vamos enfrentar e por isso a gente sabe que vai haver dificuldade nas partidas, mas eu estou muito confiante nessa virada de chave, exatamente por casar a maneira como joga o clube, a maneira como o clube quer passar para fora e a maneira como joga o treinador. Mancini, é Tarso Carcossi, da Bragança FM, seja bem-vindo. Obrigado. Você liderou, alguns anos atrás, um movimento, né, para criar uma associação de treinadores, justamente diante, acredito, né, em função de uma instabilidade, né, dos treinadores, falta de gerenciamento da carreira dos treinadores, também falta de estabilidade e garantias para os treinadores por parte dos clubes, né? O seu trabalho mesmo foi interrompido agora no Goiás com você com a equipe no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Diante dessa instabilidade, essa insegurança que tem os treinadores do futebol brasileiro, eu queria saber, até por curiosidade, como é que está essa associação, se ainda está de pé, se você tem conversado com os treinadores, e se também, né, diante desse quadro, a Red Bull que oferece estabilidade para os treinadores, é o projeto aqui na Red Bull Bragantino que você esperava para esse momento da sua carreira. Vamos lá. É uma federação, na verdade, né? É uma federação de treinadores que ela está acima dos sindicatos. Então, a gente, na verdade, representa os sindicatos que representam os treinadores. Eu sou presidente da FBTF, inclusive na terça-feira agora a gente vai ter um fórum dentro da CBF com a presença do Ancelotti. Fizemos convites a todos os treinadores estrangeiros no Brasil. É óbvio que como tem rodada no meio de semana, alguns não vão poder estar presentes, mas eu fiz questão de convidar a todos. Aproximadamente 180 técnicos já fizeram a inscrição, então todos eles vão estar lá exatamente para que a gente possa discutir o porquê dessa perda de mercado no exterior, a perda de mercado interno no Brasil, com duas associações, uma de Portugal e uma da Espanha, que vão vir para exatamente enriquecer o nosso debate sobre isso. Acho importante a gente falar sobre isso, porque o técnico do Brasil ele acabou perdendo espaço aqui por causa da chegada dos estrangeiros e perdeu o espaço fora do Brasil por uma manobra da UEFA, quando nós dominávamos o mercado da Arábia, do Golfo Pérsico com a Ásia Menor. Nós éramos a nacionalidade que mais tínhamos técnicos nesses países. E aí a UEFA, em conversa com todas essas federações, eles acabaram exigindo uma licença que nós, brasileiros, não tínhamos na época. E até a gente fazer a licença, que a CBF Academy passou a oferecer aos profissionais brasileiros, a gente teve aí um gap de 8, 10 anos e acabou perdendo o mercado. E isso, de certa forma, está impactando para este momento do nosso futebol. O treinador brasileiro hoje, ele está desprestigiado, ele é o elo mais fraco do nosso futebol. Se nós olharmos para as entidades, para os clubes, para as federações e para os atletas, nós somos o elo mais fraco e a gente quer, exatamente através desse fórum, mostrar para toda a opinião pública, para a CBF, que a gente tem que andar de mãos dadas com essas forças e com essas lideranças do futebol. Então, na parte de treinador é isso, a gente está tentando fazer com que, e eu venho brigando desde a fundação, que são 12 anos já. Quando a FBTF foi fundada, a gente tinha o mercado do exterior ainda, e nós passamos por todo esse processo. A Associação Portuguesa tem mais de 70 anos, e a nossa tem apenas 12 anos. Então, isso também impacta quando você
vai falar sobre a saúde do treinador no Brasil. Não a saúde mental, que ela é afetada e muito afetada, que também daria uma boa resposta, mas a saúde profissional do nosso treinador, ela foi abalada por causa dessas mexidas que aconteceram, principalmente na UEFA, na Europa e no Oriente Médio. É relevante para algumas pessoas e irrelevante para outras. A gente busca uma estrutura, a gente busca uma condição boa de trabalho, a gente busca profissionais que estejam nesse lugar, que respeitem os profissionais que lá trabalham, e tudo isso eu sei que acontece aqui dentro. Então, essa é uma grande oportunidade que eu esperava na carreira. Eu já tive a oportunidade de passar por grandes estruturas também, mas eu estou muito feliz por poder realizar esse trabalho aqui, repito, voltando ao clube onde eu joguei, porque isso também é uma relação muito importante para mim, porque você conhecer as raízes do clube. E eu sou um cara que, quando eu passo nos clubes, eu quero conhecer a cultura, as raízes, o porquê das coisas, a história. Eu acho que isso te aproxima muito das pessoas e eu espero que seja o início aí de uma bela trajetória de sucesso. Mancini, aqui Pedro Rigoni da 102 FM. Mancini, quando você é questionado sobre o elenco do Red Bull Bragantino, você cita a palavra jovem, né? O que você pôde já observar da questão de peças, de jogadores desse Red Bull Bragantino? E ainda sobre o rebaixamento, né? Quando você cita o caso do Grêmio, por exemplo, que melhorou a pontuação do Grêmio naquela temporada. Mas é inegável que você participa de uma temporada em que o Grêmio é rebaixado, com o Diego Serri sendo diretor esportivo também. Outras ocasiões, você chegou a salvar outros times também do rebaixamento. Como que você encara essa espécie de rótulo, entre aspas, de ser um técnico que geralmente luta contra o rebaixamento? A 102 eu acho que já tinha na minha época de atleta, né? Eu tô lembrando agora a 102. Eu lido muito bem. Eu acho que o problema não é como eu lido, é como as pessoas lidam com isso. É óbvio que na vida e no futebol nós temos derrotas, vitórias e empates. Nós vamos perder assim como nós vamos ganhar. Eu tenho certeza que também na sua vida isso acontece. Você já deve ter tido algumas derrotas e deve ter tido outras vitórias. E assim é na vida de todos nós. A gente tem que aprender a lidar com isso. Eu não posso entrar para o futebol e estar há 43 anos no futebol só tendo derrotas, ou sendo rotulado por isso ou por aquilo. Se eu estou há 43 anos, é porque alguma coisa boa eu já fiz. Por exemplo, eu tenho vários títulos no futebol. Eu tenho o título de Copa Libertadores. Você sabia? Aonde que foi? Não sabia, tá vendo? Vi só no gol lá embaixo. Então, eu fui campeão da Libertadores como atleta. Eu fui campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. Então, assim, quando a gente quer diminuir uma pessoa, a gente consegue através das redes sociais, porque hoje você vai lá e acha tudo que quiser. Mas quando você quer construir alguma coisa positiva, falando bem da pessoa, você talvez encontre as informações negativas primeiro do que as positivas. E aí também está uma grande questão. Eu saber quem eu quero ser na vida. Se eu quero passar positivo, o positivo para frente, ou se eu quero ser uma pessoa negativa. Então, eu foco no positivo. Eu foco nas minhas vitórias. As minhas derrotas me ensinaram a ser quem eu sou hoje, a estar sentado aqui depois de 43 anos dentro do futebol. Então, quando você aprende com as suas derrotas, você cresce na vida. E eu cresci na vida, não no tamanho que eu tenho o mesmo tamanho desde os 18 anos. Mas eu cresci em muita coisa, até como ser humano. Sabe por quê? Por causa das minhas derrotas. Porque quando você ganha, você não cresce. Você acha que está tudo bem. Você acha que não há necessidade, por exemplo, de você estudar mais, porque você está ganhando.
Agora, quando você perde e se machuca, você cresce como ser humano, e quando você cresce como ser humano, você cresce como profissional. Então, tudo isso que você falou, eu já sabia, porque eu já li sobre isso. Mas eu procuro focar no positivo. Eu acho que dessa forma a gente constrói coisas na vida. Eu não estou aqui para destruir nada, eu não estou aqui para destruir a vida de ninguém. Eu estou aqui para ajudar os meus atletas a crescerem. Se eles são jovens, mais ainda. Se eu citei que eles são jovens, porque a média da idade, eu chamei de jovem porque a média de idade é a mais baixa do campeonato. Então, por isso que eles são jovens. Mas eles têm já uma experiência de futebol. E quando a gente fala em juventude, por exemplo, a gente não pode esquecer que Einstein, que foi talvez uma das personalidades mundiais mais inteligentes, ele não ficou inteligente com 30 anos, ele já era inteligente antes. Então, tudo isso serve para que a gente possa fazer as nossas reflexões e saber onde a gente tem que atacar para que a nossa equipe tenha sucesso no campeonato. Mancini, boa tarde. Lucas Rangel, da TV Vanguarda. Em relação ao time que você encontrou agora, né, um time que vem de derrota, uma situação que não está muito legal no campeonato, se nesses primeiros 3 dias de treino você já conseguiu fazer um diagnóstico do que estava acontecendo em relação ao desempenho do time, aos resultados, e de que maneira você pretende atacar isso já no jogo contra o Bahia? Obrigado. Então, para te falar a verdade com muita sinceridade, já deu para ver muita coisa, né? Porque não é só aquilo que o atleta faz dentro de campo, a gente está observando também muito do comportamento dele fora de campo, nas conversas e tudo mais. Eu gosto de chegar, de estar próximo ao atleta, até porque eu sou um ex-atleta, eu acho que isso daí faz com que ele se identifique com a gente, entendeu? Eu vi em 2 dias de treinamentos táticos, porque um não foi tático, mas em 2 dias de treinamento tático, eu vi uma equipe que pode dar uma resposta muito boa àquilo que eu vou pedir. Porque eu vi potência, eu vi velocidade, eu vi um time que sabe marcar alto, até porque o Caixinha, o Seabra e aqueles que vieram antes têm muito conteúdo tático. Então, eles não desaprenderam em nada, os atletas. Pelo contrário, eles tiveram um conteúdo nesses últimos 2 anos muito significativo. E eu pretendo usar isso a nosso favor. Eu acho que a questão não é a falta de trabalho, muito menos a falta de futebol. Porque eles têm trabalho e eles sabem jogar futebol. Eu acho que o que está faltando para este momento agora é o aspecto emocional. Porque quando uma equipe começa a perder, ela começa a se encolher naquilo que eu disse em relação a entregar o 100%. Ela começa a entregar menos. E quando você entrega menos, você está reduzindo a sua maneira de jogar, a sua espontaneidade, que é isso que o futebol precisa, a alegria de se jogar futebol. Você perde a alegria. Então, o meu dever aqui, do Heber, do Lucas, do Cláudio, nós que chegamos agora, é devolver para esses atletas a alegria de jogar, sabendo que todo time tem a responsabilidade de estar organizado, e isso eles sabem, porque eu já vi no treinamento, e saber que para se ganhar jogos a gente tem que atacar, tem que machucar o adversário, que é dessa forma que se constrói as vitórias. Mas eu estou muito confiante. Mancini, quando eu comecei falando de alguns números, né, hoje é a primeira coletiva, o pessoal sabe, eu segue das perguntas ácidas, das cobranças que eu geralmente faço de acordo ao trabalho. Hoje é sua apresentação e a gente está te desejando sorte. E se você tiver o mesmo aproveitamento que você teve no Goiás, 54%, já vai ser superior à do treinador que estava aqui. Pra você ter uma ideia, você foi demitido, como citaram, e o Fábio Carilli hoje é o 4º colocado também, só que com um monte de time junto, né? Mas você lá perdeu o emprego por causa de 5 derrotas seguidas. Aqui o treinador ficou 8 derrotas seguidas e na oportunidade não tinha perdido o emprego. Então, assim, a questão de número e essa barba branca, eu lembro quando você lança Neymar. Aqui não tem como, né? Seria realmente fantástico também. Então, dessa condição do seu trabalho, e você cita redes sociais, eu vi você agradecendo, né, na postagem do clube, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui.
sendo que você nem tem rede social no Instagram, Não tem. né? E tá lá o Wagner Mancini. Então o torcedor olha, fala, pô, ele tá felizão, hein? Achou o melhor emprego, e não é nem você. Então, para mostrar muito para os torcedores entenderem o Wagner Mancini que está chegando, e daí meus amigos de Salvador falaram, pô, o Diego Serri não poderia ter contratado o Mancini depois do jogo do Bahia, em virtude dos Bavis. E o pessoal dizendo que você, quando enfrentava o Bahia pelo Vitória, que você realmente dava muito trabalho. É isso. O torcedor pode ficar mais entusiasmado por ser, não é um Bavi, mas é um Bravi, um Bra. Enfim, nós sabemos de tudo o que acontece na chegada de um treinador, as perguntas e tudo mais. A gente aceita, entende, respeita, obviamente. Eu acho que muito além simplesmente da gente chegar num clube e tentar botar a nossa marca, vai tudo aquilo que você constrói ao redor. Então, eu estou chegando aqui, embora eu não tenha rede social, da última vez que eu olhei, eu tinha 7 fakes, né? E é até bom que eu fale sobre isso, porque as pessoas entram lá e ficam deixando comentários, enfim. Eu acho que muito mais do que isso é você fazer um bom trabalho, não só daquele que é visto dentro de campo, você tem que também fazer fora, porque o clube ele tem um coração, ele tem um cérebro, então tem muitas pessoas envolvidas, a gente tem que respeitar cada pessoa e cada funcionário que faz o seu papel para que o clube, para que a bola entre. Eu volto a dizer isso, vou repetir aqui, eu estou muito feliz por estar aqui, porque eu vejo como uma grande oportunidade, porque a minha maneira de jogar se encaixa com a mente do clube. E quando a gente leva isso para dentro de campo, a tendência é que as coisas deem certo. A gente não sabe, lógico, a gente não sabe, há muito trabalho por trás exatamente para que a gente tenha sucesso. E eu espero, sinceramente, que já no primeiro jogo a gente consiga. Do outro lado tem uma grande equipe, muito bem dirigida, você conhece bem o treinador, né, que joga com muita variação tática, mas eu estou aqui do outro lado também estudando bem o Bahia, exatamente para que a gente possa surpreendê-los e iniciar com o pé direito. Entrevista encerrada. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos.